Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Aqui tá o Samuelzinho, ele vai mamar agora, então eu vou aproveitar, né, que ele vai estar mamando e vou fazer o vídeo do meu relato de parto. Fica aqui com a gente, tá bom? Tá, se inscreva aí no nosso canal, deixa um joinha pra gente. Se gostar, se inscreva e fica aqui com a gente para acompanhar nossos vídeos, tá bom? Bom, eu vou fazer o meu relato de parto. O meu parto foi um parto normal, foi um parto um pouco complicado. Eu sei que tem gente que não gosta de assistir esses relatos de parto que diz, né, como é que foi realmente a verdadeira história, né? Todo mundo procura aqueles vídeos que fala que o parto foi super rápido e não teve complicação nem nada disso. Mas eu acho assim, na minha opinião, que você, gestante, deve assistir todos os tipos de parto. Tanto o parto normal, os bons e os ruins, a cesárea, os pontos bons e ruins também. Porque muitas das vezes a gente só assiste os vídeos que falam bem e quando chega lá na hora a gente tem várias surpresas porque a gente não tinha essa visão aberta. No último dia que eu fui fazer o meu pré-natal, a minha pressão estava um pouco alterada, mas muito pouco, estava 13/9. Aí a médica mandou continuar, né, monitorando para ver se ia aumentar ou não. Na hora do almoço, a minha pressão já estava 14/9 e 2 horas da tarde mais ou menos, a minha pressão foi para 15/9. Eu acho que é isso. Então a gente se arrumamos a mala do Samuel e fomos direto pro hospital daqui da cidade. Chegando lá, minha pressão já estava 16/9, né? Então eles fizeram um exame que chama HELP. Eu nunca tinha ouvido falar desse exame, mas é um exame que dá um diagnóstico do fígado. E o fígado deveria de estar 60 e o meu estava 90. Então já me mandaram pro hospital lá de Londrina. E pra mim foi uma benção, né? Porque eu queria muito ganhar o Samuel nesse hospital lá de Londrina. Tanto que a gente já tinha feito o orçamento para poder ganhar lá, mas estava um pouco alto, né, o orçamento, e a gente resolveu ganhar aqui na cidade mesmo. E o Senhor foi tão bom, tão misericordioso com a gente, né? Tem gente que fala assim, né, que Deus faz as coisas grandes, né? Realmente Deus faz, mas os pequenos desejos do nosso coração Deus também realiza. E de ganhar nesse hospital foi um deles, né? O Senhor nos surpreendeu e nós conseguimos ganhar o Samuel lá nesse hospital de Londrina. É um ótimo hospital. Eu fiz a minha cerclagem, né, no hospital ali de Londrina. Se vocês quiserem saber o que é a cerclagem, como funciona, quando se faz uma cerclagem, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tiver pessoas querendo saber, eu faço mais um vídeo falando sobre isso, tá bom? Então, eu fui no hospital daqui da cidade, eles me encaminhou pro hospital lá de Londrina. Chegando lá, eu já tava com 2 dedos de dilatação. Só que já fazia umas 2 semanas que eu tava com esses 2 dedos de dilatação e não dilatava mais. E aí eles resolveu me internar pra fazer o parto induzido do Samuel. Então na segunda-feira à noite eles já me internou e na terça-feira eu já comecei o parto induzido, a aplicação dos comprimidos. Daí eles aplicam de 8 em 8 horas. E aí quando foi na quarta-feira eu não tinha nenhum tipo de dilatação. Quando foi meia-noite eles falaram assim, ó, a gente vai colocar o remédio no soro. Eu esqueci o nome do remédio que colocaram no soro, mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Então, era meia-noite a hora que colocaram esse remédio no soro, pra induzir o parto mais rápido, né? E a moça colocou no soro e falou assim, ó, daqui 1 hora você vai começar a sentir contração. Vai tudo bem, né? Ela acabou de colocar, virou as costas, saiu, eu já comecei a sentir contração, né?
eu comecei a pensar, nossa, será que eu coloquei tanto, né, na cabeça que o remédio ia induzir o parto, que eu já comecei a sentir as contrações, né? Será que foi isso? Daí Deus enviou, né, uma enfermeira, porque lá cada paciente tem a sua enfermeira. E essa enfermeira cuidava da paciente que estava ali do lado. E daí eu falei pra ela, falei assim, moça, a outra enfermeira veio e colocou pra mim o soro e disse que eu iria começar a sentir contração depois de 1 hora. Ela acabou de sair, ela acabou de virar as costas e eu tô sentindo muita contração. Na hora que ela foi olhar no monitor, a mulher tinha colocado o número errado. Ela colocou além do que podia colocar. E foi coisa assim de segundos. E eu já comecei a sentir muita contração e minha pressão foi lá em cima, foi 18/10 minha pressão. Daí já correram comigo, desligaram o soro e foram fazer o cardiotoque para ver o coração do Samuel, para ver como é que tava. E lembrando que eu já tava de 40 semanas, certinho nesse dia, na quarta-feira, 40 semanas. Aí foram desligar o soro, mediram a minha pressão e foram monitorando até abaixar um pouco, né, melhorar a minha pressão. Daí eu vi o coraçãozinho do Samuel, tava tudo ok, tava tudo bem. Então ela falou assim, ó, agora você pode ir pro chuveiro, né, você pode ficar ali pra ver se você relaxa um pouco, né, e essa contração não diminui, né, ela não vai diminuir, mas que fique melhor, né, as dores da contração. Então eu fui pro chuveiro e daí a mulher falou assim, ó, a hora que ela tiver, falou pro meu marido, né, a hora que ela tiver sentindo contração, 4 contração, de 10 em 10 minutos, você me chama. Foi coisa de meia hora, foi batata. Eu já comecei a sentir as contrações assim. Com 1 hora, eu já tava sentindo muitas contrações. Aí me levaram pra sala de parto e foram ver, eu já tava com uns 5 centímetros de dilatação. Com 2 horas, eu já tinha dilatado tudo. Aliás, eu dilatei até os 9 centímetros, né? Não dilatei os 10 centímetros. Dilatei 9 centímetros. A partir das 2 horas da manhã, eu já comecei a fazer a expulsão, né? Eu achei que seria muito rápido, porém demorou muito. Eu tava na expulsão e eu empurrava, ele não saía, ele já tava encaixado, já tava com a cabeça ali embaixo e não saía. O menino não tava querendo nascer. E tem mulheres, né, que fazem 3 forças, 5 forças, né? As mulheres não ficam tanto no tempo de expulsão. Quando ela vai ganhar o bebê no parto normal, ela fica horas e horas para dilatar até os 10 centímetros. Mas na expulsão mesmo é um momento menor, bem pequeno. E o meu foi muitas horas, porque eu fiquei da meia-noite e ele nasceu às 7h25 da manhã. Então eu fiquei muito tempo expulsando ele e ele não saía. Então a única coisa que eu queria assim que tirasse ele logo, né? Eu comecei a desmaiar, daí quando vinha a contração eu acordava. E isso foi por muito tempo, eu já não tava aguentando mais, não tava suportando mais. É uma dor assim que você vai no céu e volta. E como eu tava desmaiando, eu tava tendo aquela sensação de morte mesmo, sabe? Que eu tava morrendo. É horrível, é horrível. Não é uma coisa assim que me deixou muito mal por isso, sabe? Todo mundo fala assim que o parto normal é a coisa mais linda, que não sei o que, né? Você vê aqueles vídeos daquelas mulheres assim, que faz uma força e pronto, né? Mas não é sempre que é dessa maneira. Por exemplo, no meu caso foi complicado, foi muitas horas foi muito cansativo, né? Tanto que eu tava lá desde segunda-feira. Então isso eu acredito que piorou um pouco, né? Porque você já tá cansado, já tá no hospital, já tem que ficar lá. É uma coisa ruim. E depois ainda ter um parto assim, né? Então, vamos dizer assim que se fosse pra mim ter um outro filho agora, eu não teria um parto normal de novo. Né? Então, como eu tava há muito tempo na expulsão, a doutora resolveu me ajudar. Então ela usou o forceps, né? Não sei falar o nome. Aquele ferro, né, pra arrancar o Samuel.
E para fazer isso, ela precisou fazer o corte e ela aplicou 6 injeções anestesia. Continua no vídeo, acabou a bateria do celular, eu peguei o meu para poder continuar. A médica então foi para nos ajudar, né, arrancar o Samuel. Então ela usou o ferro e daí para tirar ele com o ferro, ela precisou colocar anestesia. Foram 6 anestesia, mas o Samuel já estava com a cabeça ali embaixo, então ela precisava colocar o dedo assim por dentro para poder aplicar anestesia e não pegar na cabecinha do Samuel. E foi terrível, gente, eu tava sentindo muita contração. E ela falava assim, olha, eu vou aplicar a injeção, você não pode se mexer. E eu sentindo muita contração, como que uma pessoa não se mexe sentindo contração? E ali demorou um tempão para ela poder aplicar todas aquelas injeções. E daí ela fez o corte. Vou deixar aqui o nome para vocês, que eu esqueci também. Vou deixar o nome para vocês aqui embaixo. Então ela fez o corte, aplicou a anestesia, cortou e usou o ferro para arrancar o Samuel. Daí quando vinha a contração, ela puxou junto. Pra vocês terem uma noção, foi tão... O Samuel não ia sair, gente. Tanto que ela empurrou com tanta força que a cama chegou a vir junto com ela, de tanta força que ela fez para arrancar ele. Então eu não ia conseguir ter um parto normal, não ia conseguir expulsar, né, ele sozinha, naturalmente. Graças a Deus que ela me ajudou, né? Tem gente que, quando eu conto, né, o meu relato de parto, diz que foi violência obstétrica. Mas eu não sei, eu, no meu ver, no meu entendimento, não foi, porque eu não conseguiria ter um parto sozinha, né? Ela me ajudou usando o ferro e eu não vejo mal nisso, né? Assim, não aconteceu nada, né, com meu filho, ficou uma mancha, assim, na cabeça e aqui, assim, atrás. Mas se não fosse ela, eu não ia conseguir ter um parto normal, né? E me disseram que talvez se me levasse para cesárea, na hora de aplicar a RAC, né, nas costas, ela aumenta mais a pressão. E como minha pressão já tava, né, 18/10, talvez foi por esse motivo que eles não me levou para cesárea, né? E eu sou muito agradecida àquela médica, né, por ter me ajudado. Eu não vejo como uma violência obstétrica, pelo contrário, eu vejo assim que ela me ajudou, né? Eu já não tava aguentando mais, de tanto que eu desmaiava, voltava, aquela sensação horrível. Então, assim, eu agradeço, sabe, aquela médica. E depois disso, o Samuelzinho nasceu, era 7h25. Maior alegria nossa, meu Deus. Nasceu, nossa bencinha. E como eu tinha prometido para Deus, eu disse para Deus que antes de qualquer coisa eu ia apresentar ele para Deus, né? Então eu pedi para médica, falei assim, ó, doutora, eu posso apresentar ele para Deus, porque foi uma promessa, né, que eu fiz. E então quando o Samuel nasceu, eu apresentei ele para Deus, eu e meu marido nós oramos, nós três, né? Nós oramos e foi a coisa mais linda, todos os médicos abaixou a cabeça ali e ficou ali com a gente. Então assim, o nosso filho é promessa de Deus e nós entregamos ele para Cristo, né? No primeiro dia já de nascimento, nós já entregamos ele para o Senhor. Aliás, antes mesmo de eu engravidar, eu já tinha entregado ele para Deus. Falei para o Senhor que se ele me desse, né, um filho, um menino, eu ia entregar para o Senhor. E assim eu vou fazer, né? Eu fiz quando ele nasceu e eu vou ensinar o meu filho no caminho do Senhor, porque foi uma promessa que eu fiz para Deus. E esse foi, né, o meu relato de parto. Não foi um relato assim lindo, maravilhoso, mas eu aconselho a vocês estudar, né, sobre todos os tipos de parto e olhar todos os vídeos que são bons, as experiências são boas e as experiências ruins também, para você estar por dentro, né, de tudo isso, né? E vou falar mais rapidinho agora para o vídeo não ficar tão longo também. E vou falar um pouquinho sobre o pós-parto. O meu filho infeccionou o umbigo dele. A médica ela disse que talvez pode ser que cortaram errado o umbigo dele. Então eu não sei bem direito o que aconteceu. Então ele ficou internado na UCI. E
meu coração cortou, porque daí eu precisei vir embora e deixei o meu filho lá. Eu ia durante o dia, dava um mamazinho pra ele, e daí eu podia entrar de 3 em 3 horas só e sair, e à noite eu tinha que vir embora. Como era em outra cidade, eu precisava todo dia vir pra casa, e é 40 minutos de carro. E nessa ida e vinda, o meu ponto estourou 2 pontos, infeccionou, e daí eu precisei voltar pro hospital para fazer o tratamento. Tomei soro, tomei os medicamentos, antibiótico, tudo isso, né? E como tinha estourado o ponto, eles falaram assim que eu precisava voltar para poder costurar de novo, né? Mas, gente, eu já tinha passado por tudo aquilo, né, no parto. E eu não tive vontade nenhuma, né, de voltar lá. Eu tava morrendo de medo. Tanto que tava infeccionado, eu pensei assim, não vai nem pegar, né, anestesia para poder costurar de novo. Eles vão costurar sem anestesia. Eu não tô afim, não quero, e eu não voltei lá para costurar. E então a gente ficou sabendo de uma enfermeira lá do hospital mesmo, né, que soube da nossa situação. Ela falou assim, olha, eu tenho um laser que é para fechar os rachados mamário, mas serve também para fechar machucado. Se você quiser, a gente pode fazer uma sessão para ver, né, se melhora, né, ou não. Então, quando eu fui lá fazer a sessão, tava muito grande, né, o buraco, né? Daí ela pegou e falou assim, olha, eu acho que não vai fechar, né? E depois, talvez, agora costurando não vai fechar mais. Falei, meu Deus, e agora, né? Mas aí ela fez a sessão, eu fiz 2 sessões com ela e graças a Deus fechou, ficou certinho, né? Então, assim, o meu pós-operatório não foi muito legal, eu senti muita dor pra fazer xixi, pra sentar, pra levantar, né? Tem gente que reclama da cesárea, né? Que os pontos na barriga dói muito. Só que quando os pontos, né, lá embaixo, é muito complicado, porque você tem que ficar sentada, né? Eu ia pro hospital, eu tinha que dar mamazinho pra ele, lá era poltrona, eu tinha que ficar 1 hora lá sentada. E daí quando eu saía pra fora, né, que eu não podia ficar lá na UCI, daí eu ficava o dia todo no hospital, mas na UCI eu ia de 3 em 3 horas. Então lá também era cadeira, dura. Então assim, você tem que ficar sentado em cima dos pontos. Qualquer mexidinha que você dá, você tá esfregando os pontos, né? Então foi... O meu pós-operatório também não foi bom. Até hoje eu não... Agora eu já estou melhor, mas eu ainda não me recuperei. Eu tô com a bexiga baixa. Então, assim, ainda falta 3 semanas, né, pra total recuperação. Ainda vou ter que passar com o ginecologista pra ver essa questão da bexiga baixa, que é coisa que ninguém conta, né, no pós-operatório do parto normal. Eu não sei se é uma coisa comum, se é uma coisa que acontece com todo mundo. Falando também sobre hemorroida, né, tem muitas mulheres no parto normal que dá hemorroidas. No meu caso, eu tive fissuras. Então, assim, pode ser, né, que tem mulheres que têm o parto normal lindo, maravilhoso, mas o meu não foi, né? E eu já falei e falo de novo, se eu tiver um outro filho, acontecer de ter um outro filho, eu não vou ter parto normal, porque eu sofri demais, né, nesse parto. E pra mim foi traumatizante. E pra fazer um parto normal agora, só se Deus quiser mesmo, porque por mim era o meu sonho ter um parto normal, eu queria muito mesmo um parto normal e assim aconteceu, mas eu me arrependo e não teria de novo um parto normal, tá? Então, assim, eu acredito que o parto normal depende de mulher para mulher, depende qual foi, se você fez, né, os exercícios durante a gestação ou não. No meu caso, a maioria da minha gestação foi deitada, foi descansando, né? Porque eu tinha cerclagem, tinha os pontos, né? Segurando o Samuel, então a minha gestação não foi com exercício físico nem nada disso. Então pode ser que isso prejudicou o parto normal. Mas
Eu digo, se você quiser um parto normal, faça várias pesquisas, né? Faça as massagens, as danças, usa, né, a bola para fazer os exercícios, né? Tem vários jeitos, né, de induzir o parto também. Então estude, né, antes de ter o seu parto, porque isso vai influenciar em muito, né? No meu caso não foi muito bom, mas a experiência sua pode ser diferente. Então, eu acho que todos os tipos de parto têm os pontos positivos e os pontos negativos, né? Então, basta a gente estudar e depende de mulher para mulher, né? Então, estude sobre os partos na sua gestação e boa sorte para você. Que Deus abençoe seu parto, que Deus abençoe seu bebê e que dê tudo certo. Boa sorte para vocês, tá bom? Que Deus abençoe e acompanhe cada um de vocês.